E aí agora não adianta chorar sobre o leite derramado, né? Aí segunda, eu acho que não. Segunda a gente vai fazer uma prática mais suave. E provavelmente quarta-feira a gente pega para alinhar essa postura, porque ela é cheia de coisinhas para fazer no corpo e é muito fácil fazer ela mal alinhada, sabe? Com tensão nos ombros, enfim. Aí na quarta-feira a gente vê ela direitinho, assim, com bastante calma. Ah, não, gurias, quarta-feira não. Quarta-feira eu não vou poder dar aula. Quarta-feira eu vou estar indo para o Rio. O meu voo adiantou o horário e é às 9 horas da manhã, então às 8 eu já estou praticamente embarcando. Então, quarta-feira a gente não tem aula, mas eu aviso lá no WhatsApp. Aí a gente tem aula sexta-feira para quem quiser, tá? Sexta-feira eu estou dando aula de yoga das 7 às 8. Às vezes começa um pouquinho mais cedo, assim, umas 10 para 7, mas eu aviso. E até às 8, 8 e 5 no máximo. É uma turminha de yoga online. Então aí eu vou abrir para vocês. Aí sexta-feira a gente tem aula, tá? Então quarta não tem, estou viajando aqui. Quarta-feira a gente não tem. Bom, o assunto de hoje ele é um assunto bem simples, são os corpos do homem. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, porque aqui no Brasil está super já em voga, né? Já nem está mais tão em voga assim. A época que entrou o espiritismo kardecista aqui no Brasil, eu acho que isso há uns 20 anos atrás, eu acho que ele começou a surgir assim bem forte, né? Com o Chico Xavier, com o advento, né, do Chico Xavier escrevendo ou psicografando, né, aquela montoeira de livros. Pelo que eu sei, né, uma das maneiras que propagou mais essa história de corpos do homem foi o espiritismo aqui no Brasil, com aquela história de perispírito, de duplo etéreo. Eles têm umas outras nomenclaturas que o yoga não usa. O yoga não usa essas palavras, até porque, via de regra, o yoga é para usar sânscrito, né? A gente que traduz para facilitar para nós. Eu não sei de onde vem esse perispírito ou duplo etérico. Mas é mais ou menos isso que a gente vai falar, só que o yoga ele subdivide mais os nossos corpos. E a principal coisa, assim, que esse ensinamento dos corpos, ele já mostra desde o início, quando ele começa a dizer os nomes dos corpos que a gente tem, o corpo físico, o corpo de energia, o corpo mental, ele com a explicação do nome deles, já vem uma grande sacada do yoga. Por quê? Porque para o yoga, o que a gente vive, na verdade, é uma manifestação da nossa mente, das nossas experiências. O que acontece? A manifestação não tem problema nenhum, não há problema nenhum para as coisas se manifestarem. O grande problema é a gente achar que o que a gente está percebendo é a verdade única de tudo. E isso não é verdade. Já no primeiro raciocínio, a gente sabe que cada um tem uma percepção e uma visão diferente de cada coisa que enxerga, de cada coisa que sente. Então, para o yoga, eles dizem que a gente se manifesta em 5 corpos. A gente tem o primeiro corpo, que se chama Anamaya Kosha, que é esse nosso corpo físico. Depois a gente tem Prana Maya Kosha, que é o energético, Mano Maya Kosha, que é o mental, e Nhana, começa com Vi ali, mas a gente pronuncia Nha. Nhana Maya Kosha, que é o causal, e Ananda Maya Kosha. Bom, vamos falar cada um pouquinho. Nosso corpo físico. Ana Maia Coxa. Aí eu separei aqui, é tudo junto quando a gente escreve, né? Mas eu separei para a gente entender o sânscrito, porque o que que acontece? Em sânscrito, coxa é corpo, Maia é ilusão e Ana é alimento.
Então, a tradução de Annamaya Kosha, que é o nosso corpo físico, seria o corpo ilusório de alimentos. Para o yoga, o nosso corpo físico é feito do que a gente se alimenta. Ele tem essa visão, assim, né, um pouco mais restrita. Então, basicamente, o que a gente vai se alimentando vai formando o nosso corpo físico. Mas aí lembra, ele sempre vai. Isso é muito interessante nessas filosofias orientais. O taoísmo também é assim, o budismo também é assim, são as que eu conheço um pouquinho mais. O taoísmo bem pouco, mas o budismo um pouquinho mais. O hinduísmo, né, que a gente estuda no yoga um pouco mais também, ele sempre vem já desde a base, desde o nome, ele já vem querendo te explicar o que é. Então, assim, não te liga perfeitamente que você tem um corpo físico. É a maneira que se manifesta com o que você come, com o que você se alimenta. Ana Maia Coxa é um corpo ilusório de alimentos, vírgula, você não é esse corpo de alimentos, você é outra coisa, você é o que está experienciando esse corpo. O corpo de alimentos tem ali na página 4 de vocês da apostila, um texto bem pequeno, tirado do livro do... Pelo amor de Deus, eu botei para gravar, botei. Eu ia ter que falar tudo de novo. Ah, é um texto tirado do livro do Swami Vishnudevananda, que é aluno do Swami Shivananda. Eles são muito bons nessas explicações. E como essas explicações foram muito deturpadas quando chegam aqui no Ocidente, e mesmo no Oriente também já está tudo meio deturpado, a gente tem que ter muito cuidado com a fonte, com o professor que está traduzindo, com o professor, a tradução, para quem saca um pouco de tradução, a Mariuша, que trabalha com livros, deve saber, né? Uma má tradução destrói uma obra, mas destrói, pode transformar numa outra coisa, mesmo que seja uma língua que a gente acha acessível, como o inglês, uma má tradução destrói o que está escrito. Então, a mensagem é real. Então, assim, Swami Shivananda, que já morreu também, né? Faz bastante tempo, mas é assim, é um grande professor renomado. Nunca rolou esse tipo de controvérsia de abusos sexuais e não sei o que, essas coisas todas que hoje acontecem. Não é porque não se sabia, mas eu acho que Swami Shivananda era monge, era médico, fez muitas obras incríveis na Índia, construindo hospitais, saneamento, tem os ashras, ele tem uma linhagem, então ele teve assim, o tempo de vida dele foi muito nobre. Eu acho o Swami Shivananda um bom professor para seguir. Então, essas coisas que entram em energia, canais de energia, a gente sempre segue o Hatha Yoga clássico do Swami Shivananda. Então, esse é o nosso corpo que a gente conhece super bem, né? Na verdade, dizem alguns professores que esse é o nosso maior apego. Se vocês forem pensar assim um pouquinho, parar para pensar, realmente, né? A gente tem um apego nesse nosso corpo, que é normal, né? Porque a gente tem a sensação de estar viva dentro desse corpo. Esse corpo nada mais é do que a manifestação dos 5 elementos da natureza: terra, água, ar, fogo e espaço. Os 5 elementos se manifestam nos alimentos, se manifestam no nosso corpo. Quando o nosso corpo se desfaz, volta para a natureza. É assim que esse nosso mundo funciona. Pranamaya Coxa. É aqui que começa a ficar um pouquinho parecido com o que o Espiritismo fala. Pranamaya Kosha é o nosso corpo energético, é o nosso corpo de prana. Então, lembra, prana pode ser traduzido como energia, maya é ilusão e kosha é corpo. Então, é o nosso corpo energético. Aí tem essa famosa foto Kirlian. Eu nunca sei dizer esse nome, mas eu acho que é Kirlian, mas é o que está escrito aqui, tá?
Então, esse pesquisador criou essa máquina que a gente faz, parece uma digitalização, né? A gente tira fotinhos e hoje já se mede o campo energético das pessoas, né? A gente já faz eletroencefalograma, enfim, a gente já sabe que o nosso corpo, ele é um corpo muito energético. Por exemplo, quando você coloca o marca-passo no coração, o que que o marca-passo faz? Nada mais do que soltar impulsos elétricos para que o teu coração bata de uma maneira ritmada. Então, a gente é muito elétrico, né? A gente tem muitos líquidos, né? Então, a gente conduz a energia muito bem. Só que essa energia não exatamente está grudada com o nosso corpo físico. Ela permeia o nosso corpo físico, mas ela também se expande. Então, a gente tem esse corpo de prana, esse corpo de energia. Para o yoga, a gente pode dizer, para outras filosofias, isso a gente já falou, mas eu vou repetir, tem três maneiras da gente captar energia nessa nossa existência, que é se alimentando, aí líquidos, alimentos, enfim, sólidos e tudo mais, respirando, que a gente já sabe, e na convivência, na troca com as pessoas. Então, é super importante a gente saber que tem esses três pilares para a captação e troca de energia. Alguém pode perguntar, acho que até a Sabrina perguntou da questão de energia ruim, se isso existe, não existe. Via de regra, não existiria, porque tudo é neutro, a gente é que tem as experiências. Mas sim, é neutro, mas a gente tem a experiência ruim, né? De um lugar com uma energia mais pesada, de um lugar mais triste. Não é para dizer que um velório tem a mesma alegria de uma maternidade, né? Seria piada dizer isso, né? Tudo é neutro. Não, tudo é neutro, mas isso a gente sabe que a gente tem essa experiência de uma energia mais pesada. Então, isso realmente existe na experiência que a gente tem. Peraí. Então, esse é Pranamaya Kosha, alimento, respirar e convivência com as outras pessoas. Então, a gente tem um corpo energético, que é o que o pessoal do Reiki, perdi o meu mouse, que é o que o pessoal do Reiki, que é o pessoal que dá passe em centro espírita, tenta acessar, que é o que a acupuntura acessa mais diretamente com as agulhas e com aquecimentos, e até mesmo com massagem, é o que o yoga trabalha o tempo todo, é o corpo energético. Bom, aí acabou o paralelo com o espiritismo ou qualquer outra filosofia um pouco mais ocidental. Aí agora já cai totalmente para as filosofias dos Himalaias do Oriente. Mano Maya Kosha. Mano é mente. Vocês podem procurar no dicionário, até depois eu vou compartilhar com vocês ali, tem um site que é muito legal para vocês escreverem a palavra em sânscrito e ele dá a tradução. Pode ser assim, porque isso aqui não é sânscrito, né, gurias? Isso aqui está escrito com o nosso alfabeto, né? Pode ser escrito com as nossas letras, e eu tenho uns outros dicionários ali, mas aí tem que escrever em sânscrito mesmo. Mas eu também tenho um aplicativo para ter as letrazinhas em sânscrito aqui no celular. Vou passar para vocês também. Mano é mente, Tita também é mente. Então, mente, existem vários tipos de mente, dá para dizer assim. Aqui ele está falando de Mano Maya Coxa. Esse corpo mental é a nossa mente de hoje, a mente da Carla. Tem mais um ser assistindo a nossa aula muito bonita. É ele ou ela? Ai, grandão, bonitão. É uma menininha, mas ela é muito levada. Uma gatinha linda. Aham.
Bom, ela também tem o mano maia coxa dela, ela também tem o corpo mental, só que é de gato, né? A gente tem o corpo mental humano. Esse corpo mental, aqui tem que fazer a separação, que é importante, senão vai confundir no próximo, tá? Mano maia coxa é a mente da Carla, é a mente da Mariúcha, é a mente da Catarine, é a mente da Magali. Sinto dizer que essa mente, Mano Maia Coxa, essa mente da Carla e de todo mundo aqui, quando a gente morrer, ela vai acabar. Aí tu vai dizer, como assim? Mas a gente não é eterno, não sei o que papo é aquele? Sim, mas essa mente da Carla, a Carla se movendo com essa configuração de corpo, com esse sexo, com o que ela viveu nessa vida, com o pai e a mãe que ela teve, com a filha que eu tive, com não sei o que, com o que eu estudei, não sei o que, parará, parará. Quando a gente morre para o yoga, essa mente, Carla, ela se desfaz. O que continua é o fluxo mental, que é o próximo corpo, das nossas experiências. Mas aí não é só as experiências, lembra que no hinduísmo, que é onde o yoga tem as suas raízes, eles acreditam em reencarnações. Então não é só mais a mente da Carla. Então não dá para dizer que quando a Carla vem de novo no próximo corpo, ela é exatamente a Carla que eu era agora em 2023. Eu vou ser a Carla, eu vou ser o João, eu vou ser a Maria, eu vou ser a Rita, eu vou ser... Para o yoga, a gente pode ter sido também animais, eu vou ser o passarinho, eu vou ser a grama, a árvore, tudo que eu já fui. A gente passou pelo reino animal, mineral. Então, assim, é uma união. Isso é outro corpo. Então, eu tenho o corpo mental da Carla. O yoga, nos seus primeiros momentos e por muito tempo de prática, a gente vai estar tentando curar e desfazer os bloqueios da minha mente, dessa mente de hoje, porque, enfim, é o que está mais perto da gente hoje, é a mente da Carla. Então, a gente tenta relaxar a mente da Carla, a gente tenta melhorar a lucidez da Carla, a concentração da Carla, a gente vai estar trabalhando com essa nossa mente, não tem problema nenhum, tá ótimo, é o que a gente tem nessa vida. Mas a gente tem que saber que para o hinduísmo e para o yoga, que tem as suas bases no hinduísmo, quando a gente vai reencarnar, a gente não exatamente é só a Carla reencarnando. Ela é a Carla e todas as outras vidas e todas as outras experiências que ela teve, que se chama Jnana Maya Kosha. Então, é o corpo de marcas mentais, ilusório, também é ilusório, de marcas mentais. Corpo ilusório de marcas mentais. Eles traduzem como corpo causal. Aí aqui eu botei uma outra palavra em sânscrito que é bem importante, que é sanskaras. Sanskaras são marcas mentais. Então, por exemplo, eu vivi, eu tenho 49 anos, eu vivi 49 anos, eu não vivi 49 anos, eu morei aqui em Viamão por uns 15, não, 15 não, uns 12 anos eu morei em Viamão, mas é divisa com Porto Alegre, né? Então dá para dizer assim, que desses meus 49 anos, eu morei quase a minha vida toda em Porto Alegre, eu sou uma gaúcha. Se eu viver mais 49 anos no Rio, ou na Bahia, ou sei lá onde que eu vou morar no futuro, eu vou ter essa marca mental. Por exemplo, eu tenho uma marca mental que eu não gosto de frio. O frio não me faz feliz. Eu não gosto de frio, é a experiência que eu tenho com o frio. Eu não gosto de frio. 49 anos reclamando do frio, isso criou uma marca mental. Então, é uma marca mental. Eu tenho que ter uma outra marca mental muito forte para sobrepor essa, porque então essas marcas mentais passam. Por exemplo, eles dizem que fazer yoga, estudar meditação, na verdade, tudo que a gente faz sempre são marcas mentais que vêm de outras vidas, são lembranças. E por que tem pessoas que têm facilidade em línguas?
Por que que tem pessoas que têm facilidade com o movimento físico? Por que que tem pessoas que têm facilidade em, sei lá em quê, em música? Então, aqueles chamados dons, né? Habilidades naturais que a pessoa tem. Isso são marcas mentais. Necessariamente não são da minha última vida, são de todas as minhas experiências, de todas as minhas existências. Por que que a gente naturalmente gosta mais de praia ou gosta mais de serra? Vocês já pararam para pensar que às vezes não tem uma explicação assim que você vai fazendo um checklist, tipo, eu não gosto de frio, eu gosto da brisa do mar, eu gosto do... Não, a gente simplesmente chega no lugar e gosta. Aqui não é uma experiência que provavelmente está linkando nessas tuas marcas mentais que lugares quentes te fazem feliz. Por exemplo, eu fico feliz no verão, no inverno eu sofro pra caramba, porque eu sou super friolenta. Então, assim, experiências que a gente tem. Isso é o que continua. Ai, mas então não existe, a pessoa reencarna. Como é que os mestres reencarnam? A gente acha a reencarnação, o mestre reencarnou no novo corpo, acharam. Ele vai lá, eles pegam a criança bem pequenininha, assim, com 2 aninhos, mostram as coisas que ele tinha na outra vida, a criança reconhece. Sim, isso é o corpo Jnana Maya Kosha que está passando, são as marcas mentais. Por exemplo, se por muito, muito tempo eu usei esse tipo de sino aqui, né, o meu sininho, provavelmente, se eu isso aqui dura a vida toda, né? Eu ganhei faz acho que 1 ano e pouco, eu ganhei isso aqui de presente. Se eu viver até os 90 anos, são mais 41 anos aí que eu vou ter essa marca mental. Provavelmente numa próxima vida eu vou querer ter um sininho desse estilo de sininho aqui, né? Então, assim, o que a gente repete muito vai criando marcas mentais. Também pode-se dizer hábitos. Só que a gente é totalmente livre disso. O que a gente tem que perceber é isso, mas é interessante a gente perceber que os hábitos, eles vão criando marcas mentais. Tem que ter cuidado. Acho que todo mundo sabe disso, né? Mas o yoga, ele bota isso numa explicação. Você, quando morrer, essa sua configuração karma não vai mais existir, mas vai existir as marcas mentais. É bem provável que numa próxima vida eu venha de novo fazer yoga, né? Porque, enfim, já são tantos anos, é muita repetição de uma mesma coisa. Então, a gente deveria ter cuidado com os hábitos que a gente tem, com as repetições. O último corpo para o yoga, Ananda Maya Kosha. Ananda é felicidade, bem-aventurança, felicidade inefável. Kosha, corpo e Maya. Esse é o corpo que é onde a gente tem a experiência de uma felicidade sem motivo externo, e dá para se dizer até sem motivo interno, sem uma automotivação. Eu sou feliz porque eu tenho saúde, não sei o quê, a minha família é ótima, barará, barará, barará. Ananda Maya Coxa é esse corpo, ele é muito representado por um arco-íris. Diz que quando grandes seres morrem, quando grandes mestres morrem, surgem grandes arco-íris no céu. É a manifestação de toda a sabedoria. Esse é o nosso corpo de felicidade. É diferente da felicidade, por exemplo, eu que estou com fome agora, estou louca para comer um doce, porque eu gosto de doce, né? Eu quero almoçar, mas eu já estou pensando na sobremesa. Essa é uma felicidade mais causal, né? Eu comer doce me faz feliz. Essa felicidade, essa bem-aventurança, ela pode ser um pouquinho lembrada quando a gente tem um orgasmo. É uma coisa que não é cognitiva e não tem muito bem uma explicação que tu consiga colocar em palavras. Entende? É muito. Como é que tu vai explicar como é um orgasmo?
O que que tu vai dizer? Ah, tu tem um Streamlit, que é uma sensação muito boa, não sei o quê, mas tu fica no não sei o quê, e a gente não sabe muito bem como dizer. É uma coisa, é difícil a gente colocar em palavras essas sensações, assim como o gosto do chocolate, né? Todo mundo sabe disso. É difícil mensurar, medir e colocar e expressar em palavras. Então, é simplesmente quando tu tem aquele bem-estar, sem saber muito bem por que que tu teve aquele bem-estar. Esse é o teu corpo de bem-aventurança que todo mundo tem e que ele vai se expandindo, né? Que é essa felicidade sem causas. Basicamente, a gente tem que saber que quando a gente está fazendo yoga, a ideia é que a gente esteja trabalhando todos esses nossos códigos. Lá no nosso Google Drive tem um trabalho que é da Grazi do ano de, acho que, não sei se eu subi ano passado, mas já faz uns 2 anos, foi na pandemia, foi no primeiro ano da pandemia, ela estava fazendo a formação. Ela fez um trabalho muito legal sobre corpos do homem. Foi pesquisar em escrituras antigas, as Upanishads, ela é advogada, né? Advogada é bom nessas coisas de pesquisa, de papel e de livro, eles são ótimos, né? Então, assim, ela fez um trabalho bem legal sobre os corpos. Então, basicamente, a gente tem para o yoga 5 corpos: o corpo físico, o corpo energético, Pranamaya Kosha, o corpo mental da Carla hoje, o corpo de lembranças causais e sanskaras. Quando a gente morrer, é o que os mestres falam, né? Isso eu não comprovei ainda, porque eu não me lembro das outras vezes que eu morri, infelizmente. Mas eles dizem que a gente, enfim, a nossa consciência, isso que é eterno, está no centro do peito. Por isso, esse ponto aqui no centro do peito é bem na altura dos mamilos. Aqui no homem é bem fácil de ver, né? Bem aqui no centro do peito, para o yoga, é onde está a nossa consciência eterna. Quando a gente vem a morrer, esse corpo aqui, a nossa consciência vai subir pelo canal central e vai sair pelo topo da cabeça, bem aqui no topo da cabeça, assim. Ela sai, que é o chamado chakra das 1000 pétalas, né? O Sahasrara Chakra. Quando a gente sair daqui, a gente não lembra que isso aqui tudo é maia, é ilusão. A gente não é nada disso, a gente é outra coisa, que também não dá para botar muito em palavras, mas vai, a gente é uma consciência eterna. Quando a gente for fazer, formatar um novo corpo, isso a gente falou lá na aula de prana, quando eu começo com o meu poder, com a minha energia, da minha consciência, formatar um novo corpo, vai ser com esse corpo de sanskaras, vai ser com esse corpo Jnana Maya Kosha. Ele, essas marcas que eu tenho de experiências de tudo que eu vivi em todas as vidas, é que fazem formatar um novo corpo. Eles dizem que fazem com que tu te aproxime de um casal, tem que ser um homem e uma mulher, né, para poder fertilizar, que tu te aproxime, hoje já dá para fazer em vidro, aí vai se aproximar do laboratório. Mas, enfim, tem um óvulo e um espermatozoide. De qualquer forma, sempre tem que ter isso. Faça com que tu te aproxime de um óvulo e um espermatozoide que crie essas condições, essas marcas que tu tem para formatar um novo corpo. É ali, por isso que é muito importante esse corpo de marcas, esse Vijnana Maya Kosha. Ele vai com a gente até a iluminação, até a gente ultrapassar essas nossas marcas. É muito interessante, a gente consegue perceber marcas mentais, agora falando de uma maneira prática, quando tu começa a observar a tua mente. Nessa mente, por exemplo, da Carla. Quando eu vejo, por exemplo, sei lá, vou pensar, meus exemplos sempre são meio estranhos, mas vai lá. Um carro. Eu vejo um carro. Se eu for pensar em todos os carros, eu já estou velha, né? 49 anos não é muito velha, mas eu dirijo desde os 18, né? Então, todos os carros que eu já tive, eu não sei se é a metade, mas até porque eu não tive muitos, mas a grande maioria dos meus carros foram vermelhos. Não sei por quê.
mas na hora que eu ia comprar, eu sempre comprava um carro vermelho. E eu nunca me dei conta disso. Depois é que eu fui pensar, eu comecei a ver, nossa, eu tive um Uno vermelho, eu tive um Palio vermelho, eu tive não sei o que vermelho, meu último carro era vermelho, que eu vendi, não sei o que. Nossa, como eu tive carro vermelho, né? Meu primeiro carro também foi vermelho. Então, assim, eu nem percebo que eu tenho uma marca mental de ir e o meu olho vai bater, eu vou, se eu puder escolher, eu vou acabar escolhendo o carro vermelho. É interessante a gente começar a perceber, porque isso é o que vai se repetir, é essas marcas inconscientes. Quando eu vejo uma coisa, qual é o pensamento que a minha mente traz? Ah, eu vejo tal pessoa, eu sempre penso. Normalmente é mais fácil a gente perceber quando é uma coisa ruim, porque é uma coisa que nos chama atenção, assim, tipo, nossa, que pensamento horroroso que eu tô tendo, sabe? Aquilo chama atenção na gente. Coisas boas, às vezes, a gente não percebe. Então, eu percebo, nossa, sempre quando eu vejo aquele lugar, eu me lembro de sei lá o quê. E aí vem algo na minha mente bem fora do meu padrão, Carla, sabe? Por exemplo, sei lá, eu vejo um bar lá no Rio de Janeiro, e aí eu vejo o bar e eu tenho uma vontade de tomar cachaça. Eu até tomo cachaça, tem umas cachaças bem boas, mas não é muito a minha praia tomar cachaça. Eu tomo cachaça, gosto muito. Mas sei lá, tomo mais chopp, cerveja, vinho, aqui no sul a gente toma direto, né? Mas aí eu fico pensando, mas por que que eu vejo um bar e eu penso em cachaça? Sabe quando vem um pensamento que parece que nem é teu? Um negócio assim, diz, de onde que veio a vontade de tomar cachaça? Percebe que isso pode ser um samskara. Quando tu percebe a marca mental, tu quebra ela. Na hora que tu percebeu ela, que tu não entrou no automatismo de seguir e comprar um carro vermelho, como eu sempre faço, tu quebrou ela. Ah, olha só, eu vejo um bar e tenho vontade de tomar cachaça, olha que interessante. Mas eu agora não gosto mais de cachaça tanto, eu prefiro tomar um chopp, que é muito mais gostoso no verão. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas marcas mentais que a gente vai deixando, porque isso, na verdade, é o que vai ficar para as próximas vidas e que faz uma super diferença na questão da gente ser mais feliz ou não. E a Nanda Maia Coxa vai estar com a gente sempre, é esse corpo de felicidade inefável, né? A gente é que tem que conseguir acessar. Normalmente a gente acessa Ananda Maya Kosha, o corpo de felicidade, quando a mente, Mana Maya Kosha, quando o mental está mais calmo. Tá? Então, por isso que a gente faz tanto relaxamento, por isso que a gente faz tanto exercício de concentração. Tu tem que abrir um espaço entre um pensamento e outro, ou entre uma ideia e outra, para perceber outras experiências. Não é que a gente vai parar de pensar, não é nada disso. Meditação não é parar de pensar, mas tu tem que entender que existe um lugar sem um pensamento e sem outro, um outro lugar, sem uma ideia, sem uma reação, sem uma memória. Que lugar é esse? Que simplesmente observa tudo, continua tendo a experiência e é um lugar gostoso de ficar. Esse é o Ananda Maya Kosha, é ali que vem uma sensação de uma felicidade, de um bem-estar, de tu te sentir bem. Às vezes a gente usa muito o externo, né, para nos ajudar nisso. Tipo, senta na beira da praia de manhã, pôr do sol, aí tu te sente bem, né? Isso, e é simplesmente isso, ou numa serra, na natureza, né? Tu usa a tua imagem, a tua tela mental externa para afetar a tua tela mental interna, que na verdade é a mesma, né? Então, tu olha uma paisagem bonita, tu relaxa, aquilo dá uma calma mental, tu acessa um bem-estar. É o Ananda Maya Kosha se manifestando, ele está sempre ali. O negócio é ligar o plug nele. A questão é essa, é que a mente, ela é mal treinada, a mente é maravilhosa, a mente é incrível, ela só é normalmente mal treinada, então a gente não tem concentração,
a gente segue todos os pensamentos que vêm, a gente pensa todas as sensações, a gente não percebe que aquilo surge e desaparece, surge e desaparece. Ou para onde vai tudo que vocês já pensaram? Vocês acham que está tudo dentro do cérebro? Claro que não, né? Nem os cientistas acham isso. O que surge, ele surge e desaparece. A gente é que dá continuidade ou não, né? Basicamente era isso, gurias. Muita loucura, mais uma vez. Esse é o curso mais louco que vocês. O yoga sempre vai beirar a loucura, né? Mas é isso, a gente vai estar sempre trabalhando nesses corpos e tentando cada vez mais linkar nesse corpo de felicidade, né? No Ananda Maya Kosha. Alguma pergunta, reclamação? Alguma coisa? Tudo bem? É bem tranquilo, né? Esse assunto é bem tranquilo, assim. Então, gurias, obrigada. Se ninguém quer falar nada, obrigada pela paciência. E segunda-feira tem aula, amanhã tem aula presencial aqui em Porto Alegre, a Mariuxa vai, né? Ah, muito legal. Quem quiser aparecer, 10 horas da manhã ali no UNA. Eu sei que é longe para Magali, mas aí amanhã eu vou dar uma aulinha leve, bem suave, assim. E vamos tomar um chá e comer, sei lá, uns salgadinhos, uns chocolates. Sério? Mas só Ah, para comer. eu sempre tenho história de comer. Sempre tenho história de comer comigo junto. Coisa É um dos, boa. é um dos prazeres da vida. E não, porque muita gente entra nessa história de infelicidade inefável, sem motivos, e começa a negar os prazeres da vida. Isso é outra grande bobagem, né? Uma grande bobagem. A gente não nega nenhum prazer, muito pelo contrário, a gente experiencia intensamente. Comer é um deles, né? É isso aí, aproveitar. Aproveitar. Então, gurias, obrigado. Bom sábado. Até amanhã para quem Para vai. nós, até Bom amanhã. final de semana. E aí, segunda tem aula, 7 horas da manhã. Tá bom? Combinado. Beijo. Aproveitem o sábado. Beijo, beijo. Beijo. Bom, Obrigada. obrigada.